Então, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Como vocês sabem, toda quarta-feira a gente lê um capítulo do livro Fonte Viva e depois a gente fala um pouco sobre esse capítulo e no final a gente faz o passe virtual. E hoje eu vou falar do capítulo 125, que chama Ricamente. Mas antes eu vou fazer uma oração para aí a gente poder começar a leitura do texto, tá bom? Vamos respirar bem fundo, fechar os olhos, pedir a presença dos bons espíritos, agradecer pela ajuda e pela presença deles, que eles inspirem as minhas palavras hoje, que haja muito amor dentro dos nossos corações, que a gente possa receber os ensinamentos de Jesus com a mente aberta, o coração aberto e com muito carinho. E hoje eu escolhi uma oração da Mei Mei, que foi psicografada pelo Chico Xavier, e ela chama Oração Diante da Palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Que assim seja. E aí, Emmanuel fala da passagem de Paulo, que está em Colossenses, capítulo 13, versículo 16, e ele fala assim: a palavra de Cristo habite em nós ricamente. Então, dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vistas diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza, contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. E aí, quando a gente, pelo menos para mim, né, quando eu escuto a palavra ricamente, acho que a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que a gente já pensa assim em muito dinheiro, né? Em
viagens e naquelas férias magníficas, numa vida material perfeita, né? E claro que essas conquistas, elas representam as nossas realizações materiais. E eu não estou dizendo que elas são ruins e que a gente não deve buscá-las. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e trabalhar por uma vida melhor. Mas não é sobre isso que o Emmanuel está falando aqui, né? Ele não se refere às riquezas materiais. Ele se refere às verdadeiras riquezas, às riquezas espirituais, aquelas riquezas que continuarão conosco no nosso, mesmo depois do nosso desencarne. Então, as coisas que a gente fez, o amor ao próximo, a compaixão, a caridade, a moralidade, a compreensão, solidariedade, resignação, enfim, as realizações espirituais que a gente vai levar para a eternidade. E ele nos chama a atenção para fazermos uso do manual de conduta que Deus nos deu, que são as leis divinas. E aí Emmanuel cita alguns exemplos dessas verdadeiras riquezas em cada frase que ele fala. E a primeira, quando ele dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Então, a primeira coisa que ele lembra a gente é para a gente ter fé, para a gente ter confiança em Deus. E se a gente parar para pensar, como que a gente fica, né, quando algo não sai como a gente gostaria? Logo a gente reclama, a gente fica mal-humorado, para a gente nada tá bom. Logo a gente diz que Deus não olha por nós, que Ele não nos escuta, que a gente está sozinho. E aí Emmanuel nos lembra que precisamos ter fé, mesmo nos momentos adversos. Quando acontecem coisas que a gente não gostaria, ou quando não acontece exatamente aquilo que a gente planejou, para nesse momento a gente fortalecer a nossa fé. Lembrar das realizações espirituais que são eternas. Lembrar da fé em Deus, em acreditar que Deus é Pai bondoso e justo e que tudo se realiza de acordo com as leis dele. Quando algo não acontece para nós como a gente gostaria, a gente precisa lembrar que a gente tem duas saídas. Que uma é reclamar, ficar de mau humor, a gente pode agir como uma criança mimada e tornar isso uma mágoa dentro de nós, e isso não vai mudar a situação em nada, pelo contrário, vai piorar, né? Ou a gente pode ter fé, acreditar que não era o momento para aquilo, ou que se aquilo não aconteceu é porque certamente não seria bom para nós, ou simplesmente porque não estava de acordo com as leis divinas. Eu posso citar um exemplo pessoal, porque eu não queria me mudar. E quando eu vim para cá, quando eu cheguei, eu estava muito arrasada, assim, eu vivia de mau humor. Tudo para mim era um problema, eu vivia chorando, reclamando, era assim, puro amargor. E por meses eu só conseguia olhar para minha própria dor. Eu fiquei tanto tempo mergulhada naquele sentimento que eu não me permiti ver as coisas boas. Então eu não permitia ver as coisas boas que a gente tem aqui. Eu não me permitia, eu não estava aberta a novas amizades. Para mim era tudo ruim. E hoje eu percebo quanto tempo eu perdi olhando e focando só na minha dor. Eu só consegui me recuperar e parar de olhar para o meu próprio umbigo quando eu parei de lutar contra o que Deus tinha preparado para mim. Quando eu tive resignação, quando eu deixei a inconformação de lado e me lembrei de que eu precisava ter fé e aceitar o que Deus tinha preparado para mim. Lembrar que nada nessa vida acontece por acaso. Então, somente aí é que eu consegui enxergar as coisas boas e aproveitar a oportunidade de crescimento que Deus estava me dando. E quantas vezes, por situações banais, a gente não perde a fé? Muitas vezes não precisa ser nem um acontecimento muito difícil e a gente já perde a fé. E é engraçado que uma coisa que me ajudou muito, eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele é um juiz e ele trabalha na vara da família, trabalhava, eu acho, e ele é um orador espírita. E aí ele foi transferido para uma cidade muito pequena, assim, muito pobre, muito feia, e ele ficou muito triste quando ele chegou lá. E ele viu que era ali que ele ia ter que ficar alguns anos. E aí, por causa do trabalho dele, ele foi para eu acho que era um orfanato, e aí ele foi recebido por uma freira. E essa freira começou a conversar com ele e falou: Nossa, meu filho, você está muito triste, né?
E aí ele respondeu, com vergonha, ele respondeu: "É, eu tô triste mesmo". E ela falou para ele, "Mas Deus tem uma mensagem para você. E Deus está te falando para você florescer onde Ele te plantou". E eu acho que às vezes é tudo que a gente precisa, né? Aprender a florescer onde Deus plantou a gente. Mesmo se aquilo não tenha sido o que a gente planejou, o que a gente desejou, mas aprender a florescer onde Deus plantou a gente. E lembrar e acreditar que dias melhores virão. E aí ele, na segunda coisa que para mim foi super importante, ele falou sobre não julgar. Né? Quando ele fala, afirmas cultivar o amor que o mestre nos legou, entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostra enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Então, ele nos recorda, nos lembra para respeitar a opinião e situação do próximo, para tomar a sua opinião, para não tomar a sua opinião como única, né? E no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos diz: não julgueis para não seres julgados. E aí Emmanuel pede para a gente compreender, para ouvir com o coração. Ele nos recorda que cada um carrega uma verdade, uma experiência de vida, cada um tem uma criação, uma cultura diferente. E quantas vezes um amigo vem nos fazer um desabafo e ele só precisa ser ouvido e a gente critica, né? Ou às vezes a gente está numa conversa, numa roda de amigos, e alguém fala alguma coisa que você não concorda, ou que você não enxerga da mesma maneira, e quando essa pessoa dá as costas, você simplesmente desfia seu rosário de opiniões e de julgamentos. Ou quando a gente briga com o nosso marido e não concorda, e ao invés da gente se calar e parar um pouquinho para pensar, a gente continua a discussão, porque a gente não quer dar o braço a torcer, ou mesmo com um irmão ou com um amigo, e a gente quer sempre fazer valer nossa opinião. E eu vi uma palestra do Rossando Klingey, que é muito interessante. Ele fala sobre aceitação e compreensão. E aí ele explica que existem 3 processos para a gente conseguir não julgar, que é a tolerância, a aceitação e a compreensão. E ele explica que a tolerância é quando você aceita as opiniões e os pensamentos, o estilo de vida da pessoa, mas que você convive com ela, mas você convive com ela em nome de uma harmonia sua, por causa do seu trabalho, ou por causa para o bem do planeta, enfim, ou por causa da sua família. Mas é aquela convivência que te traz angústia. Você não gosta, mas você consegue conviver. E ele diz que mesmo sendo uma convivência difícil, que só o fato da gente conseguir tolerar, a gente sai daquela fase de fanatismo, daquela fase da agarrado à nossa ideia de que só a nossa opinião é válida e só a nossa opinião é real. E aí ele fala que o segundo processo é o de aceitação, que está um passo à frente da tolerância. Você percebe as diferenças, mas aceita e consegue conviver com aquela pessoa, com aquela situação, sem isso te machucar. Então você consegue aceitar a condição que a pessoa se encontra. E isso nada mais é que a aceitação da realidade, né? E você consegue até aprender coisas novas. E aqui, nessa fase da aceitação, se encaixa muito bem aquela máxima que a gente vê no Evangelho, quando Jesus nos diz: faça aos outros somente o que você gostaria que fizessem com você. E aí, no terceiro processo, que é o de compreensão, ele fala que nessa fase você começa a compreender as circunstâncias que fizeram outra pessoa a agir daquele modo. Então você consegue enxergar que os processos foram diferentes para aquela pessoa e isso não te incomoda. E aí ele diz que compreender o outro é uma forma de compreender a nós mesmos, porque normalmente aquilo que a gente mais repreende nos outros é o que menos a gente tolera em nós mesmos. E o Chico Xavier falava uma coisa muito interessante que ele chamava de água da paz. Então, sempre que alguém magoava ele ou dizia algo que ele não concordava ou o provocava, e para ele não responder, não fazer um julgamento ou não dar uma má palavra, ele tomava alguns goles daquela água e conservava aquela água na boca até passar a vontade dele responder. Porque assim ele dizia que ganhava tempo para pensar e acalmar o coração dele.
E tem uma passagem no livro do André Luiz, depois que ele desencarnou e foi resgatado, quando ele acorda na enfermaria, e aí toda vez que vem um enfermeiro para cuidar dele, ele começa a reclamar, e aí o enfermeiro diz para ele, toma essa água aqui e deixa ela, não engole não, deixa ela na sua boca até passar a vontade de você falar alguma coisa. Então, vamos usar a água da paz, né? Principalmente nesses dias de Covid que a gente está vivendo, onde as emoções estão tão à flor da pele, onde as pessoas estão mais sensíveis, mais tristes, estão menos pacientes, né? Façamos o uso da água da paz. E a água da paz, ela pode ser qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer coisa que te ajude a parar para pensar antes de responder, antes de fazer um julgamento. E aí ele continua e fala sobre cooperação, né? Sobre ajudar ao próximo e amar aos inimigos. Declaras aceitar o evangelho em sua simplicidade e pureza, contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações, né? E quando eu leio isso e penso sobre os sacrifícios, os pequenos sacrifícios, eu acho que o mais difícil dele é amar ao próximo. E aí, no capítulo. E aí, Emmanuel nos lembra disso, né? Que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus nos diz que amar ao próximo constitui o princípio da caridade. Porque amar e respeitar só quem nos ama e concorda conosco é mais fácil. O que é difícil é amar, é ajudar, é ouvir, é cooperar com alguém que a gente não ama. E aí Jesus não está dizendo para a gente que é necessário criar uma afeição falsa, mentirosa, mas que é necessário não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, e que nós somos capazes disso. É perdoar as ofensas, entender as diferenças, desejar o bem para aquela pessoa e não o mal. É deixar o seu coração livre do peso da raiva, porque quando você perdoa alguém, você se liberta, né? E aí no capítulo 9, Jesus fala exatamente, no Evangelho segundo o Espiritismo também, Jesus fala exatamente sobre ser brando e doce. E quantas vezes ele nos lembra e nos pergunta quantas vezes nós somos brandos e doces somente enquanto as coisas acontecem do jeito que a gente quer. E ele nos lembra que precisamos fazer um esforço profundo para sermos brandos e doces em todas as situações, porque a cólera não vai levar a gente para lugar nenhum que seja bom. E quando ele diz as severas procurar a vontade do celeste benfeitor, no entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostra a lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Então, Emmanuel nos fala aqui sobre resignação e sobre esperança, sobre aceitar os desígnios divinos, lembrar das leis divinas, né? Saber esperar a hora de Deus. E aí, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos fala que se a gente tiver fé, se a gente verdadeiramente acreditar, nada nos será impossível. Ele nos diz para termos confiança nas nossas próprias forças. Que isso não quer dizer que nunca a gente vai ter problema, que nossa vida vai ser perfeita, linda e maravilhosa, não é isso. Mas que, sim, que nós seremos capazes de vencer os obstáculos, as adversidades, a má vontade, a tristeza. E ele nos diz que a incerteza e a hesitação são fruto de uma fé vacilante, daquela fé mais ou menos, que você só tem quando as coisas estão boas, aquela fé que você só tem quando tudo o que você gostaria acontece. E também ele nos lembra da força do nosso pensamento, da necessidade da gente manter bons pensamentos. E a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Sem presunção, mesmo nos momentos difíceis. A gente precisa se recordar da ação magnética que nosso pensamento pode exercer. E saibamos aguardar a hora de Deus. Aprendamos a ter resignação com as coisas que a gente não pode mudar nesse momento,
para que a gente não caia em desconsolo, para que a gente não tenha maus pensamentos e más ações, para a gente poder ser capaz de ter paciência e aguardar o que está por vir. Porque ele nos lembra que não há mal que dure para sempre. E aí, em resumo, né, o convite de Jesus é viver ricamente, para a gente se lembrar que nós não somos tutelados da ignorância, para a gente aguardar com calma que dias melhores virão, para servir sem reclamar, fazer a nossa parte, trabalhar e agradecer, para a gente perdoar, para poder se libertar desse sentimento, para a gente viver sem ódio, aceitando o próximo, respeitando suas fraquezas e diferenças. E confiar em Deus, lembrar que Deus é bom e justo e que as suas leis não falham. E que a palavra de Cristo habite em nós ricamente, ou seja, que os ensinamentos de Jesus estejam presentes em todas as palavras, em todos os nossos pensamentos e nossas atitudes, do minuto que a gente se levanta ao momento que a gente se deita, todos os dias. Sejamos gratos. E era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora eu vou fazer uma oração de agradecimento e fazer o nosso passe virtual. Então, se quem não pegou a água quiser pegar, ainda dá tempo, tá bom? Então, eu quero de novo agradecer aos bons espíritos, a presença, que as palavras no dia de hoje reflitam fielmente dentro dos nossos corações e em nossas atitudes, que Jesus continue conosco, nos ajudando em nossas lutas, e que o amor de Cristo possa ser sentido por todas aquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, todas aquelas pessoas que estão precisando neste momento. Que aqueles que necessitem de uma palavra de carinho possam recebê-la hoje, assim como aqueles que necessitam de um consolo. Que possamos aprender com Jesus a ter uma fé inabalável e a confiar integralmente no que Deus tem nos preparado. Então, eu vou pedir para todo mundo respirar bem fundo, se acomodar bem na cadeira, tentar relaxar, fechar os olhos se possível, imaginar uma luz brilhante entrando pela nossa cabeça, uma luz amorosa, carinhosa, que vai se espalhando por todo o nosso corpo. Que essa luz que está impregnada de paz e de amor se estenda a quem está ao nosso lado, se estenda à nossa casa, às pessoas que a gente ama, ao nosso bairro, ao país que a gente mora e a todo o planeta. Se estenda também a todos os desencarnados que estão necessitados. Que a nossa água possa ser fluidificada, que nela a gente encontre o remédio que a gente necessita. Que a gente possa ter uma boa semana cheia de paz, de amor e de luz. Que assim seja. Obrigada, gente. Vocês conseguiram me ouvir bem? Obrigada. Tava Consegui. ótimo. Tava ótimo. Obrigada. Obrigada a vocês por me ouvirem. Fique com Deus. Amém. Vocês também. Obrigada. Obrigada, Zé. Consegui chegar a tempo. Nem te vi aí. É porque eu estou sem a câmera. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Beijo. Beijo, Jace. Obrigada. Imagina. Obrigada, dona Olga. Aline, você pode me mandar essa prece de meu e-mail, por favor? Claro que sim, agora, se não esqueça. Obrigada, viu? Nada, obrigada a Boa você. noite, então. Boa noite. Bom fim de semana, né? Agora a gente não se vê mais, só segunda. Ah, verdade. Até segunda, Tchau. então. Beijo.
Uhum. Vamos que eu saio daqui.